Olá, crianças! Estamos de volta, né, com mais uma aula de matemática sobre figuras geométricas espaciais. E aí, tá gostando da aula? Eu tô amando fazer essa aula para vocês. Então, na aula anterior, nós vimos muito sobre as pirâmides, vimos também a diferença entre a pirâmide e os prismas. E agora, né, nós vamos exercitar tudo aquilo que nós aprendemos, né? E antes eu quero te lembrar, né, que os prismas, de acordo com a sua base, né, por exemplo, esse aqui, o prisma e as pirâmides, de acordo com as suas bases, eles têm nomes diferentes, o nome deles vem de acordo com a sua base, né? E aqui nós percebemos, né, que o prisma, ele tem duas bases, mas a pirâmide só tem uma base. Qualquer pirâmide nós só vamos encontrar uma base, né? E nós vamos encontrar uma vértice que une os lados, todos os lados. E aqui sempre nós vamos ter as bases que são iguais com o mesmo tamanho, só para vocês lembrarem, né? E geralmente a quantidade de lados está relacionado à quantidade, o formato da base, e aí eu conto as laterais e conto também as bases. Aqui também são fáceis, certinho? Então, eu vou contar todos os lados e também vou contar as bases para mim saber a quantidade de faces. Quando eu for contar as arestas, eu vou contar os pontos que ligam, ó. Certinho? As retinhas que ligam. Todas elas. E as vértices são os pontinhos que unem as retinhas, uma reta a outra. Ou seja, uma aresta a outra, eu tenho sempre os pontos que ligam. Só para vocês lembrarem, tá bom? Para a gente poder fazer a nossa atividade da melhor forma possível. Agora, vamos analisar a nossa primeira atividade, né? Prestando bastante atenção no que fala o probleminha, a situação. Observe a figura abaixo. Ela representa um prisma de base triangular. Então, vamos analisar essa figura, né? Ela é um prisma e ela tem as suas bases, que nós já sabemos o que é a base, triangular. Observe que os seus lados, ele tem formato retangular. Então, sempre que você for fazer atividades assim, você analisa a figura. Então, nesse caso aí, a figura planificada que eu vou encontrar, ela precisa ter formato retangular e dois triângulos, porque tem duas bases, certinho? Então, observando, analisando a figura, vamos ver qual é a pergunta, né, para eu resolver. Dos moldes abaixo, o que representa a planificação do prisma de base triangular? Aí nós temos a letra A, letra B, letra C e letra D. Então, nós vamos encontrar na letra A, né, retângulos e dois triângulos, certinho? E quando eu montar ele, vai se ficar o prisma. Então, só pode ser a nossa letra A. Muito bem, vamos para a próxima questão. Veja o sólido abaixo. Agora eu já tenho um sólido semelhante, né, a um dado, um cubo, né? E aí, todos os lados dele, olha só, vem aqui comigo, só um pouquinho. Aqui, ó, todos os lados dele, né, tem o mesmo tamanho. Então, eu tenho formatos de quadrados, né? Então, eu tenho agora que analisar o quê? Se eu já sei disso, eu vou analisar as planificações. Porém, elas precisam se encaixar, né? Analisando aí a letra A. Não pode ser a letra A, porque nós temos aí 4 juntinhos. Então, quando eu for montar, vai faltar um de um lado, certo? Eu tenho que ter 2 de lados, podem ser opostos, né? De encontro com o outro. Lembrando que eles são paralelos. E eu vou ter que ter 4 para me montar e dar certo. Então, analisando aí essa situação, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, não é? Porque está faltando aí quadrados de um lado e tem demais do outro, né? A letra C, bem, acho que eu encontrei meu gabarito. E a letra D também está muito desproporcional. Quando eu for tentar montar, não vai virar um cubo, né? Não vai ter como. Então, só pode ser a nossa letra C. Então, perceba, eu tenho que imaginar eu montando essa minha planificação, esse meu molde. Se eu montar
Vai dar certo, né? Então, se não der certo, não tem como ser aquela planificação. Vamos para mais uma? Agora, observe o sólido abaixo, né? Nós temos aí um prisma pentagonal, né? Por que pentagonal? Porque ele tem aí o formato, né, com 5 lados, né? Qual é o número de faces dessa figura? Então, aqui, olha só, eu tenho, né, um prisma, tá vendo? De base pentagonal. Tá vendo certinho? Então, observe. Aqui eu tenho, né, a quantidade de faces. Eu posso contar 1, 2, certinho. E aí, vou contando na lateral dele. 3, 4, 5, 6, 7. Porque eu contei as bases, são 2. E são 5 lados. Então, só pode ser a letra C, né? Vou ter 7. Certinho, sempre, crianças. Observe aqui. Sempre vocês vão ter que analisar, né, as bases e as suas laterais, né? As bases e as suas laterais. Então, você vai ter que contar esse lado, essa base e essa, né? Você vai ter que contar as duas bases e aí você vai contando as laterais, certinho? E você vai encontrar o número de faces corretamente. Agora, vamos para mais uma. O dado é uma figura semelhante ao sólido geométrico chamado cubo, né? Olha só, aí nós temos 2 dados. Para montar um dado, é necessário quantas faces quadradas? Observe aqui também, né? Eu tenho, né, como se fosse 2 dados, certo? Mas aí tem 2 dados. A pergunta é para montar um só. Então, eu descarto a possibilidade do outro. Eu vou contar apenas um. Então, o que eu vou fazer? Também vou contar, né? Vou contar que ele tem 2 bases, 1, 2, né? E vou contar 3, 4, 5, 6. Então, para eu formar um cubo, né? Ou um dado, eu vou precisar de 6 faces. Vamos conferir o nosso gabarito? Letra C, né? Por que não pode ser a letra A, professora? Porque na letra A tem apenas 4. E nós vimos que eu tenho que contar as bases também. Então, não pode ser a letra A, porque eu tenho 6, né? 8. 8 também não teria como, né? Porque eu sei que se eu contar todos os lados, que são as faces, que nós chamamos de face, nós vamos ter somente 6. E 12 seria os 2, né? Talvez alguma criança olhasse se fosse contar os 2. Por isso que nós temos que ler e entender direitinho o que a situação está falando, né? Para eu poder resolver corretamente. Tem crianças que às vezes, né, fazendo uma prova, uma atividade avaliativa, ela vai e marca 12, porque ela sabe que 1 é 6. Então, os 2 vai ser 12, porque ela olhou só para o problema. Ela não leu totalmente, né? Então, é necessário ler o que eu vou ter que resolver para montar um dado. Não seria para montar os 2, seria só um. Então, a letra C, certinho. Vamos para mais uma? Juliana fez algumas figuras planas em papel cartão. Olha só, ela pegou a planificação, né? Fez algumas figuras planas para poder montar. Observe que tem aí um quadrado que pode ser usado como base. Lembra das jujubinhas e dos palitinhos? Olha só, é mais ou menos isso que está aí. E aí nós temos os triângulos, né? Se eu for juntar aí, for montando, qual vai ser o sólido que eu vou montar, né? Ao juntar todas essas partes, forma um sólido chamado, vai ser o cone? Não, porque o cone, ele tem as bases, né? Ele rola, a base circular, então não pode ser. Vai ser um prisma? Não, né? Porque nós temos triângulos aí, então não pode ser um prisma. É um cilindro? Também não, só pode ser a letra D, né? Uma pirâmide. Qual vai ser a pirâmide que nós vamos montar? Uma pirâmide de base quadrada, né? Porque nós temos aí um quadrado. Mais uma questão. Observe o sólido representado abaixo. Mais um sólido aí, um prisma, né, retangular.
Uma das planificações desse sólido é, aí nós temos, para montar um sólido, né, a gente tem que analisar todo ele. Nós vamos aí ter todos eles com base retangular e 2 quadradinhos, né? Então, aí o que que vai diferenciar? Por que que não pode ser a letra A? Porque as bases, elas estão no mesmo lado. E nós sabemos que as bases, elas precisam ser paralelas, né? Então, já descarto a letra A. Tudo indica que a minha resposta é a letra B, né? Porque eu tenho aí 4 lados e tenho 2 bases, né, paralelas. Já a C, né, tá faltando as bases. Eu só tenho aí as laterais. A letra D, as bases estão paralelas, ok? Mas aí eu tenho somente 3 lados, somente 3 faces. Vai faltar mais uma, certinho? Então, só pode ser a letra B, né? Muito bem. Vamos para mais uma? Aqui também, né, nós temos que montar. Montando as peças ao lado, formamos um sólido geométrico. Observe aí. Ele te lembra a primeira atividade, não lembra? Nós temos aí triângulos, 2 triângulos que nós vamos montar como base. E nós temos aí, né, os retângulos que nós vamos montar os lados, né? O sólido geométrico formado recebe o nome de prisma de base quadrada? Não, porque a base é um triângulo, né? Então, a gente já descarta a alternativa A e a alternativa B. Nós poderíamos ficar com a letra C e com a letra D, mas nós sabemos que não é uma pirâmide. Então, só pode ser a nossa letra D, porque nós temos um prisma, né? Não pode ser uma pirâmide, né? Então, a nossa letra aí é a letra D. Muito bem, né? Nós vamos finalizar por aqui. Foi muito bom ter você comigo até o final. Tenho certeza que você aprendeu tudo sobre os sólidos geométricos, né? E aí você vai poder desenvolver as melhores atividades aí com a sua professora. Então, te vejo na próxima aula. E se ficou alguma dúvida, não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque. Nela você vai poder rever essas aulas quantas vezes desejar. Até mais!